O Liverpool fez a gente acordar, né, Lucas? 8h45 da manhã, pra Sim. ver essa desgraça, né? É só assim mesmo pra falar. Desgraça, né? Porque é muito ridículo, mano. Muito ridículo. Isso que aconteceu. Cara, eu acho que temos muita coisa pra falar hoje, né, Lucas? Ainda que o jogo tenha sido uma reprise de muita coisa que vem acontecendo, a gente tem sempre coisa para falar, importante. Claro que algumas ideias já estão pré-estabelecidas antes mesmo do jogo começar, mas como não é o nosso intuito, a gente acaba falando de coisas que acontecem durante o jogo. Porque, afinal de contas, senão a gente só faria uma live uma vez e toda vez que o jogo acabasse, a gente repetiria o que a gente falou antes. Como a gente deve analisar jogo a jogo, a gente não faz isso. Mas vamos falar um pouquinho da partida, do que aconteceu. Querendo ou não, tivemos bons momentos, por mais incrível que pareça dizer isso, mas tivemos bons momentos. E no final das contas, o placar escancarou que é a temporada do Liverpool, uma falsa esperança de algo sendo construído, para depois desmoronar diante das suas falhas inaceitáveis. É isto, é isto. Vamos dar um tempinho aí pra galera chegar. Quem tá chegando, quem não tá, pra gente conseguir falar aqui, a galera conseguir responder. Mas, cara, assim, é triste, mano, ver como é que. Tipo assim, sabe qual que é o mais frustrante? É você ver que o Liverpool, ele jogou bem, cara, os primeiros 30 minutos, mano. 30 minutos foram bons. Os primeiros 30 minutos era o Liverpool no campo de ataque. Era o Wirtz trocando muito passe com o Ekitike, sabe? Era o Wirtz tentando, era o Szoboszlai pedindo a bola. O Van Dijk que falhou hoje, né? Depois do pênalti acabou. O Van Dijk não existe mais depois do pênalti, né? Mas antes do pênalti, o Van Dijk estava fazendo uma baita partida. Logo no início teve um passe, não sei para quem, nem sei de quem, não lembro, mano. Tanta coisa aconteceu nesse jogo. Que ele tirou na ponta do pé, cara. Antes de chegar pro cara na Cherki, área. se não estou enganado, foi um passo de Cherki. Entendeu? Tipo assim, foi um livramento, né? Tipo, foi muito bom. Entendeu? Mas, cara, o que falar, né, desse jogo? Bom dia, senhor Kedolf Dantas. Deixa eu ajeitar teu comentário aqui para você conseguir aparecer. Aproveitando o comentário dele, triste, mas não surpreendente. Pois é, pois é. Triste, mas não surpreendente. Mas É, 30 pode, boas. pode mandar, pode mandar. Pode falar, pode falar. Falando sobre o início do jogo, aproveitando que o pessoal está entrando aos poucos, foram 30 bons minutos do Liverpool. Parecia que o jogo não era no campo do City, era um jogo totalmente equilibrado. O Liverpool tomava as ações, inclusive, eu arrisco dizer, pelo menos no meu ponto de vista, foi o jogo que eu mais gostei do Wirtz em muito tempo, porque ele estava ditando o ritmo do jogo, abrindo espaço, se movimentando, sendo muito assertivo nos passes. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Muitos passes do Wirtz estavam chegando ao destino, passes bons mesmo, passes incisivos, lutando pela bola, disputando, ganhando, recuperando. Foi um jogo muito sólido dele. O problema é que os companheiros dele não ajudavam muito. O Ekitike até tentou fazer alguma coisa, uma tabela, mas também não era muito assertivo. E o Salah dispensa qualquer comentário. Mais uma atuação risível. Eu costumo dizer na live do Nilo que o Salah precisou falar no microfone porque o campo não fala mais por ele. Aliás, quando o campo costuma falar pelo Salah atualmente, ele fala coisas extremamente negativas. Então, quando você tem ao seu lado companheiros que não estão no seu melhor momento e pior, que tomam atitudes completamente fora de contexto, fica difícil desempenhar de forma positiva quando você é o jogador que dá o penúltimo passe ou o último passe. O Virtus não pode dar o passe para ele mesmo fazer o gol, ele tem que dar o passe para alguém. Ele é o cara que vai, entre aspas, pifar o atacante. Só que aí, quando o atacante é o Salah, a chance da jogada se desenhar para uma coisa positiva é difícil. Eu, sinceramente, entendo que é a última temporada do Salah. A gente até falou no pré-jogo que seria interessante ele começar todos os jogos por uma questão de despedida, mas eu não sei até que ponto isso é benéfico para o próprio Salah, porque se as atuações dele forem minimamente parecidas com a de hoje, ele vai sair com uma imagem manchada, ainda que ao longo do tempo ela volte a ser o que era, obviamente, mas o retrato inicial vai ser bem negativo, porque eu não lembro de um jogador que teve uma queda tão drástica no Liverpool nos últimos 10 anos. Eu não lembro de um jogador que saiu desse jeito, que teve uma temporada absurda e na temporada seguinte caiu de forma vertiginosa e saiu. Então, claro, É, passa por ele, e aí é um comentário que eu queria fazer. Eu participo com frequência das lives do Nilo e eu gosto de ver o que o pessoal comenta, para ter uma ideia do que o pessoal pensa, embora
muitos já vinham com a ideia pronta, com comentários que mais se repetem do que qualquer outra coisa. A slot fora. Pessoal, de novo, a slot fora, acho que eu concordo, o Rick concorda, todo mundo que está no chat concorda, quem não está no chat concorda. Não é uma coisa que a gente tem que entrar em divergência, porque ninguém quer a permanência do slot. Ninguém aqui clama pela permanência do slot, a gente quer que o Lepo ganhe. Se ele não consegue entregar, é óbvio que a gente quer que ele saia. Isso aí, só que dizer isso e ao mesmo tempo apontar o dedo para os jogadores que falham, não é isentar o slot de culpa. O que a gente tem que fazer é o seguinte: a gente comenta jogo após jogo. Não à toa, o título da live é Liverpool passar vergonha contra o Manchester City. A gente não está falando do jogo que foi passado, a gente está falando do jogo de hoje. A gente tem que falar baseado no que acontece hoje. Se eu for ficar pautando os meus comentários porque o Arne Slot vem para uma temporada ruim, quando o time ganhar eu também não posso elogiar. Porque senão fica muito simples. É muito simples. Eu vou me basear pelo que a temporada é como um todo e vou ignorar o que é feito naquele jogo. Contra o Galatasaray foi fantástico. A temporada ser ruim não me isenta de poder elogiá-lo e elogiar o time. O jogo do Salah contra o Galatasaray foi bom. A temporada dele é sofrível. Quer dizer, então, porque a temporada dele é mais sofrível do que boa, eu não posso elogiar ele no momento oportuno? Então, eu sinceramente, eu não entendo a linha de raciocínio de algumas pessoas. E na verdade, eu nem quero entender, porque, sinceramente, se elas pensam desse jeito, eu prefiro pensar completamente oposto. E é uma coisa que a gente vem falando. Dizer que o jogador falhou no jogo não quer isentar a culpa do slot. Se alguém acredita que fazer um comentário desse tipo é isentar a culpa do treinador, pelo amor de Deus, reveja seus conceitos. Eu acho que o Rick, acredito que ele tem uma ideia parecida, porque se o jogador, o jogo contra o Fulham, por exemplo, Fulham não, o Leeds, nós vencemos por 2-0, o Konaté faz um pênalti esdrúxulo, totalmente desnecessário. O pênalti do Konaté condiciona o jogo, ou não? Condiciona o jogo. E se condiciona o jogo, você tem que falar do erro pontual dele. Só que aí o jogo acaba e vão culpar quem? O treinador. Então é isso que eu falo. Eu não estou isentando o slot de culpa. Eu apenas estou dizendo que o jogo era bom, o time jogava bem, erros aconteceram, 2 gols muito rápidos que condicionam o jogo. O que ele vem fazendo ao longo da temporada é uma outra questão. O time vem mal. A diretoria fez trocas que não foram muito boas e algumas dessas posições ele sequer trocou, ele só se desfez. As contratações não encaixaram totalmente, fizeram um planejamento errado para o clube. Trouxeram muitas estrelas que não conseguem jogar juntas, ou que ainda não conseguem. Talvez o próximo treinador consiga fazer com que ele jogue, mas hoje não funciona. Dizer isso não isenta a culpa do slot. Eu só estou trazendo um novo contexto, dizendo que é uma junção de fatores. O slot também é culpado. O slot tem que fazer o Kerr joga mais. O slot tem que fazer o Wirtz joga mais. O slot tem que fazer o Ekitike ser mais assertivo nas finalizações, que era uma crítica que ele sofria antes de chegar. Ele não é tão assertivo. O gol que ele perdeu hoje era um gol feito na pequena área. Ele encheu o pé e botou a bola por cima. E dizer isso não é isentar o slot, é só apenas pontuar que na hora de finalizar é o atacante que finaliza. Na hora de disputar a bola por cima com o Haaland, é o Konaté que disputa. Só que se você diz isso, a pessoa entende que você está falando que o slot não tem culpa, aí é difícil, cara. Aí é realmente muito difícil. Falar isso, pessoal, não é isentar a culpa de alguém. Dizer que um jogador falhou dentro do campo não é isentar o treinador. Porque senão a gente vai partir do princípio. Quem escalou o jogador foi o slot. Dizer que o Salah perdeu o pênalti hoje não é isentar o slot. Só que a gente tem que entender também o contexto. Qual o contexto? O Salah quer bater todos os pênaltis. O Salah quer melhorar os números dele. E se ele quer fazer isso, e ele é o cobrador oficial, a gente tem que aturar. Vai fazer o quê? Pois é. Pessoal, sejam bem-vindos a todos que estão chegando aí. Eu vi que tem uma galera chegando aí da live lá do Caminhante. Bom dia a todos, né? Será que eu posso dizer bom dia, né? Porque o Liverpool já estragou a parte da manhã, né? Já fazendo a gente acordar cedo para assistir essa desgraça, né? Vamos falar sobre isso hoje. Mas antes, eu queria já pedir para vocês, né? Estarem deixando o like de vocês aí, né? Na live, comentando bastante aí. E dizer para vocês também, galera, que agora a gente tem uma novidade, tá? A gente colocou aqui, vocês estão vendo aqui embaixo, o nosso QR Code do Live Pix. Quem quiser apoiar aí o projeto de alguma forma, também fazer um comentário aí que aparecer aqui na live com uma voz ou coisa do tipo, só escanear o QR Code aí e apoiar o nosso projeto. Mas, dito isto, sejam bem-vindos aí, Mestre Leifer, Cadu Dionísio, né, Alves, Mestre, Biel Costa, que perguntou se a gente tem o grupo no Zap. A gente não tem não, cara, mas se quiser a gente pode pensar em fazer, tá? E também Mais um grupo. o Caminhante tem um grupo sensacional, o pessoal troca ideia lá o dia todo. O ambiente, às vezes, é meio inflado, mas todo ambiente mas é isso aí. só comentar com cuidado e com carinho que as coisas funcionam bem. É isso aí, Gente, eu peço desculpas porque, cara, hoje realmente
eu tô com ânimo. Tá passando uma moto aqui, foi mal, gente. Eu tô com ânimo bem abaixo, porque, cara, é muito ruim você acordar tão cedo assim pra assistir uma desgraça de um jogo desse, cara, sendo bem sincero. Tipo assim, a gente não tá perdendo pra um Arsenal, a gente não tá perdendo. Ainda não, pra um PSG, a gente não tá perdendo, sei lá, pra um Atlético de Madrid, que são times que estão jogando bem. A gente tá perdendo pro Manchester City, que não é o Manchester City com o Kevin De Bruyne. É o Manchester City que tomou taca do Real Madrid, mano. É o Manchester City que tá inconsistente, tudo bem. Mais consistente do que o Liverpool. Acabou de ganhar o Arsenal na final da Carabao Cup. Mas não é um City que, tipo assim, é impossível de vencer. Tudo bem, eu esperava, tipo, sendo bem sincero, que a gente empatasse o jogo e ganhasse nos pênaltis, como eu falei no palpite, né? Perder de 1-0, 2-0 contra esse City, pô, é ok. Assim, é triste, mas é ok. Dá pra entender. Agora, perder de 4-0, sendo que já tava 4-0 já no início do segundo tempo, né, Lucas? Não, 4x0 sem fazer força, na verdade. 3-0 tava no início do segundo tempo, 4-0 foi na metade mais ou menos ali do segundo tempo. Então, assim, cara, é ridículo. Cara, só pra vocês terem noção, o senhor Haaland, né? Tudo bem que ali é o Etihad Stadium, não é o Anfield. Então a estatística ainda continua. Mas o Haaland não tinha até hoje um bom histórico contra o Liverpool. E hoje ele deu um hat-trick. Gols aos 39, 45 mais 2, ou seja, os acréscimos, 57 e 50. Ou seja, é o típico gol que a gente sofre que condiciona o jogo. Porque é perto do intervalo, ou seja, condiciona o que você poderia pensar para fazer no intervalo. E são gols que são próximos da volta do intervalo, também condicionando o que você conversou no intervalo. Então você muda a sua ideia de jogo antes do intervalo começar, porque você sofreu 2 gols e muda completamente o que tinha pensado durante todo o primeiro tempo. O que você pensa durante o intervalo não serve mais, porque você sofre mais 2 gols. Então a estratégia simplesmente ela não existe. É como se o intervalo para a gente fosse absolutamente nada. Porque nós fomos condicionados a mudar a estratégia de jogo, porque sofremos 2 gols no final do primeiro tempo. Tudo que foi conversado lá, você joga fora, porque leva mais 2 gols no início do segundo. Então, é só nada mais, nada menos do que o time se tornou um passageiro do caos. E aí, com todo respeito ao Anisotti, as alterações que ele fez mais beiram a Nossa, pelo brincadeira. amor de Deus. A Não gente pediu tem. pro Pong desde o começo do jogo. Ele começou com o Gomes, e sendo justo aqui, o Gomes fazia um bom jogo. O Gomes estava conseguindo anular o Doku, estava sendo bem assertivo defensivamente, só que é o que a gente costuma falar nas lives também. O Gomes, defensivamente, ele é um bom lateral. Ofensivamente, ele não existe. Cara, a jogada do quarto gol não existe, mano. Aquela jogada do quarto gol, ele desistiu. Se você for ver o replay de trás da câmera do gol, é ridículo, irmão. É ridículo, Um dos sabe? gols que o Epo sofreu, o Gravenberch vai caçar o jogador do Manchester City na área dele. O Manchester City sai jogando com tranquilidade, é a característica do time deles. O Gravenberch volta andando e o gol acontece. Não estou dizendo que o gol foi por conta do Gravenberch, porque agora a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente fala. Porque, segundo eu aprendi hoje, o que eu falo, eu sou responsável pelo que a pessoa está entendendo o que eu estou falando, e não pelo que eu disse. Pô, não sei, sem. Eu não Cara, sei. isso pra mim é inconcebível, sério, você olhar pra um time desse, sabe, com tantas contratações na temporada e, tipo, não conseguir jogar um futebol mínimo. Tipo assim, cara, vamos ser justos aqui. O Liverpool jogou bola até os 30 minutos, Jogou. né? Jogou. O que acabou com o Liverpool, o que morreu, que eu vi muita gente falando corretamente no Twitter, foi o pênalti. O pênalti que o Van Dijk fez acabou com o time. Mano, o time estava relativamente ok até aquela hora. Tipo assim, tava. Não vou dizer que só tava dando Liverpool. O jogo tava equilibrado. O jogo tava equilibrado, onde o Liverpool atacava mais. Isso é fato. O Sim. Liverpool participava mais do campo de ataque, né? O City ficava mais na defensiva. Até o momento que o City começou a gostar mais do jogo e até vinha o derradeiro pênalti, que foi pênalti claro, gente. Não, é indiscutível. Foi pênalti claro, falha absurda do Van Dijk. Apesar de a galera estar falando de que teve um lance anterior que não foi dado pênalti pro City. Pra mim não foi pênalti, Também não tá? acho. Não foi disputa de corpo e é normal o Kerr se colocar na frente ele para proteger a bola. Corta a bola e o contato é feito com a outra perna. É, isso O aí. contato é o cheque. É isso aí. Então, tipo assim, aí você me vem e me fala que assim, pô, tomou pênalti. Beleza, 1-0. Concordemos, ok. Mas isso significa morrer pro jogo? Porque depois dali o Liverpool não atacou mais. Gente, o Liverpool não atacou mais. E assim, a gente precisa falar não só de um ataque que não cria quase nada, mas de um ataque do que cria, perde tudo. É. Que é o ataque do Liverpool. Então, assim, não dá para conceber Ekitike pegando uma bola qualquer e dando um bico para frente para tentar acertar o gol. Não dá para conceber o A Salah na pequena área, cara. diga-se de passagem. Não dá para conceber o Salah na cara do gol
livre, tendo 2 segundos pra bater, e demorar o tempo suficiente pro zagueiro do cara vir e desviar a bola. E Gente, não não dá. tocar a bola pro Witzel, que entrava sozinho. Exata cara, o Salah, Se a ele gente, tem se pode a gente, falar. se a gente for fazer um compilado de lances que o Salah tá sozinho com a bola no pé e o Witzel entra sozinho para fazer o gol, o Salah não toca, acho que a gente consegue fazer um compilado de 10 minutos. Só nessa temporada. Só nessa temporada. E não é, olha que nem chegou no final. Obviamente que é só nessa temporada porque o Witzel chegou agora. Mas só nos meus 8 jogos, eu lembro de vários lances que o Salah recebe sozinho, o Witzel está passando, é só ele devolver a bola e ele não toca. Ele simplesmente não toca. Ele prefere chutar em cima do zagueiro, ele prefere isolar a bola, ele não toca. Eu entendo que o Salah quer melhorar os números dele. Não à toa o Salah bate os pênaltis. Só que, pô, a fase dele é tão ruim que o Nilo, de novo, o Nilo na hora falou, gente, o Salah bateu o pênalti, vai perder o pênalti e vai ser isso. Ele bateu o pênalti, perdeu o pênalti, foi isso. Então, Mano, sendo bem sincero, se o slot não cair nesse jogo de agora, eu vou achar um desrespeito com a gente.